Eu estou aqui com a relaçãozinha de inscritos. O Marcos Rogério foi o primeiro que tinha inscrito. Eu já tinha passei a Margarida por problema. Mesma coisa da aeronáutica, passei as mulheres na frente. Viu? Foi. Exatamente, porque era. Foi. Senhora presidente, nobre deputada Gorete Pereira, eu quero, em seu nome, cumprimentar toda a mesa aqui composta e farei aqui algumas observações que considero pertinentes em relação a essa matéria. E no âmbito desta comissão, essa predileção à voz feminina que pode, mas na regra do serviço público a isonomia há que se prevalecer. Eu fiz questão de trazer algumas anotações, até para falar mais em menos tempo, porque o discurso de improviso, às vezes a emoção toma conta e você fala muito e diz pouco. Em 1984, os integrantes do quadro de cabos femininos da aeronáutica foram promovidas à graduação de terceiro sargento com direito a acesso à última graduação do círculo hierárquico, que é de suboficial. Isso já foi mencionado aqui. O acesso direto de cabo a terceiro sargento pelas integrantes do quadro feminino deu-se por meio de uma portaria do então ministro da Aeronáutica, portaria número 1456, de 84, mediante a simples apresentação do certificado de conclusão do segundo grau, o que não era previsto pela Lei 6.6945 de 81, que criou o Corpo Feminino de Reserva da Aeronáutica. Não existe nenhuma justificativa para que os militares do sexo feminino, os militares do sexo masculino, não sejam contemplados com o direito à promoção nas mesmas condições das integrantes do quadro feminino. A portaria que determinou em 84 que somente as mulheres fazem jus à promoção é mais do que discriminatória. É inconstitucional, mesmo dentro do próprio ordenamento constitucional então vigente, a Constituição de 69. Mais do que isso, não encontra abrigo sob nenhuma hipótese na Constituição Republicana de 88, segundo a qual homens e mulheres estão sujeitos aos mesmos direitos e obrigações, é o que está disposto no artigo 5º da Constituição Federal. Todos são iguais perante a Constituição Federal, sem distinção de qualquer natureza, e depois especifica: homens e mulheres. A existência de duas situações funcionais para uma mesma função dentro de quadros de idênticas atribuições é absolutamente inconstitucional, uma vez que fere tanto os direitos e deveres individuais e coletivos dispostos no artigo 5º, inciso 1, quanto os direitos sociais dispostos no artigo 7º, inciso 30, que dispõem, respectivamente, eu já mencionei aqui, não custa reforçar. O artigo 5º diz que todos são iguais, sem distinção de qualquer natureza. O inciso 1 diz que essa igualdade deve ser observada entre homens e mulheres. E o 7º acrescenta: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. O 30 acrescenta: proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor, estado civil. Tal ação discriminatória provocou, na prática, uma quebra do princípio da isonomia, na medida em que o quadro de oficiais femininos da aeronáutica, de criação posterior ao masculino, hoje possui integrantes suboficiais e até oficiais, enquanto os integrantes do quadro masculino, a ascensão máxima é a graduação de terceiro sargento. Tentando amenizar a insatisfação dos cabos masculinos que moveram ações judiciais que ao final acabaram por obrigar o comando da aeronáutica a realizar as promoções por ordem judicial, através do decreto 3690 de 2000, foi criado o estágio de adaptação à graduação de terceiro sargento, direcionados a cabos e taifeiros. Após o estágio, os dois quadros da mesma formação curricular
chegariam ao final da carreira na graduação de terceiro sargento. A promoção levaria em conta, no quesito tempo de serviço, 20 anos ou mais na graduação para cabos e 14 anos para os taifeiros. A segunda ação discriminatória deu-se quando, através da Lei 12.158 de 2009, os taifeiros foram contemplados com o direito de serem promovidos até graduação de suboficial na reserva remunerada. Em relação aos taifeiros, observa-se uma quebra de paradigma, uma vez que servidores de um mesmo patamar hierárquico são submetidos a diferentes situações funcionais. Pelos atuais critérios, um cabo leva 20 anos para chegar a terceiro sargento. 20 anos para chegar a terceiro sargento. Enquanto que um taifeiro-mor, portanto, com o mesmo grau hierárquico, faz o mesmo percurso em 4 anos. Para quem não está acostumado aos termos da caserna, a taifa é um ofício relacionado aos serviços de alimentação e de alojamento, e que servem de forma especial ao oficialato. As especialidades de quadro de taifeiros da aeronáutica resumem-se a especialidades de arrumador e cozinheiro. O benefício dos taifeiros, resultado da Lei 12.158 de 2009, foi extensivo aos militares da ativa, inativos e pensionistas. E aí eu faço aqui menção à legislação que disciplina tudo isso, e vossas excelências são conhecedores do tema, eu vou poupá-lo da leitura. A maioria dos integrantes do QESA possui formação superior completa ou em curso e possui nível altamente qualificado de formação técnica em especialidades de grande relevância no âmbito da força que integram. Todos possuem estabilidade após 10 anos de serviço efetivo na aeronáutica. Os integrantes do QESA estão divididos em 24 especialidades, dentre as quais mecânica de aeronaves, estrutura e pintura, eletrônica, eletricidade, instrumentos, equipamentos de voo, material bélico, fotointeligência, comunicações, enfermagem, auxiliar odontológico, administração, obras, cartografia, eletricidade, metalurgia e eletromecânica. Em 2005, tramitou no Congresso Nacional o projeto de lei 4.991, de autoria do Poder Executivo, que reestruturava o corpo de oficiais e praças da aeronáutica. O dispositivo permitia estabelecer um tratamento isonômico entre as carreiras de cabo e taifeiro, integrantes de um mesmo círculo hierárquico. O PL, no entanto, foi retirado pelo comando da aeronáutica sob o argumento de que seria aperfeiçoado. Permitam uma observação. Que aperfeiçoamento se deu? Na verdade, foi a efetivação ou a institucionalização, ou a normatização de algo totalmente díspare ou contraditório àquilo que são as boas práticas do militar, que é o respeito à hierarquia e o respeito às normas. Aqui se violou uma norma básica da administração, que é a obediência à isonomia. Violentou a isonomia. Nessa mudança que era para aperfeiçoamento, veio uma proposta que era totalmente contrária à regra de isonomia, a regra que era tão esperada por todos da carreira. Posteriormente, foi apresentado o PL 7521, que visava somente o quadro de oficiais de apoio. As tentativas de incluir no dispositivo emenda esbarraram aí nas questões, nos entraves regimentais, formais e outros mais, e, moral da história, a emenda não foi admitida. O QESA atualmente conta com aproximadamente 9.522 militares. Estes pleiteiam o envio pelo Poder Executivo de projeto de lei que os permita ser promovidos à graduação de suboficial quando da passagem para a reserva remunerada, a exemplo do que disciplina a Lei 12.158 de 2009. O pleito dos integrantes do QESA não se trata de criação de novos quadros ou aumento de efetivo, mas apenas de legítima ascensão funcional para um efetivo já existente e na linha de precedentes praticados dentro da própria casa.
não há inovação, há uma busca por justiça funcional. Existem divergências quanto a eventual aumento de despesa a cargo do Ministério da Defesa, com implicações de ordem orçamentária e financeira, à luz dos princípios norteadores da Lei de Responsabilidade Fiscal. Os números são tão díspares que se sugere um estudo isento a cargo da Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados. Isso é fácil de resolver. E eu quero concluir, senhora presidente, dizendo que a Lei 6.880, o Estatuto dos Militares, em relação às promoções, é de uma clareza inquestionável. São direitos dos militares, nas condições ou nas limitações impostas na legislação e regulamentação específicas. Inciso M. A linha M. A promoção. A promoção. Artigo 59. O acesso na hierarquia militar, fundamentado principalmente no valor moral e profissional, é seletivo, gradual e sucessivo e será feito mediante promoções de conformidade com a legislação e regulamentação de promoções de oficiais e de praças, de modo a obter-se um fluxo regular e equilibrado de carreira para os militares. Parágrafo único. O planejamento da carreira dos oficiais e das praças é a atribuição de cada um dos ministérios das forças singulares. As promoções serão, artigo 60, as promoções serão efetuadas pelos critérios de antiguidade, merecimento ou escolha, ou ainda por bravura e post-mortem. Parágrafo 1º. Em casos extraordinários, independentemente de vagas, poderá haver promoção em ressarcimento de preterição. A promoção de militar feita em ressarcimento de preterição será efetuada segundo os critérios de antiguidade ou merecimento, recebendo ele o número que lhe competir na escala hierárquica, como se houvesse sido promovido na época devida pelo critério em que hora é feita a sua promoção. O texto aqui não fala em nenhum momento em que pode uma categoria do mesmo nível receber a promoção e o outro deixar de receber. Portanto, a lei aqui não abre margem, sob a ótica da hermenêutica republicana, para ações não isonômicas. A isonomia deve ser respeitada como quer a legislação já vigente. O que se busca hoje é fazer correção àquilo que não se praticou no tempo certo. E justiça tardia é justiça falha. E hoje, por mais que se reconheça o direito desses oficiais, é justiça tardia, é justiça falha, porque é um direito que lhes asseguram a legislação já vigente. Eu concluo, senhora presidente, aqui, em relação a esse aspecto, apenas dizendo que a administração da aeronáutica, ao estabelecer critérios de promoção em contradição com os princípios da isonomia, permitindo que praças mais modernos sejam promovidos na frente de outros que lhes têm precedência hierárquica, caso das integrantes do corpo feminino, ou possibilitando a outros de igual condição hierárquica, caso dos taifeiros, igualmente tenham tal privilégio, subverte a hierarquia, fundamento basilar da própria carreira militar brasileira. Isso está contra a tradição militar do Brasil. O que se observa no preterimento dos integrantes do QESA, em benefício das integrantes do quadro feminino e dos taifeiros, para utilizar o jargão da caserna, é um verdadeiro festival de caronas, institucionalizado nas promoções. Eu faço menção aqui aos posicionamentos de civilistas reconhecidos, administrativistas renomados do Brasil, como Celso Antônio Bandeira de Melo, José Afonso da Silva, constitucionalista, entre outros, para poder embasar os argumentos que estamos fazendo aqui. A importância desse tema é tão grande que levou essa casa a criar, no seu âmbito interno, uma frente parlamentar. E essa frente parlamentar da causa QESA conta hoje com o apoio de nada menos do que 287 senhoras e senhores deputados federais. Conta com apoio de 15 senhores e senhoras senadores da República. Portanto, não é um assunto menor. É um assunto que esta casa reconhece como de grande importância, e reconhecer o direito desses profissionais é incumbência de cada um de nós. Encontrar o caminho para se operar na prática esses direitos também
é uma obrigação deste parlamento, mas que cada um de nós tenhamos a consciência de que esse não é um tema menor, é um tema de interesse do país e é um tema que faz justiça a uma categoria que hoje, do ponto de vista da isonomia, está num segundo plano, num segundo escalão. E nós não podemos tratar pessoas e funções iguais de forma desigual. Isso é injustiça, isso é contra a Constituição, é contra as boas práticas do país e contra as práticas também da nossa gloriosa força militar brasileira, especialmente, no caso aqui, a aeronáutica. Eram as minhas considerações, cumprimentando mais uma vez a mesa aqui composta. Agradeço também a brilhante exposição aqui do Marcos Rogério e quero passar a palavra agora para Arthur Maia, deputado. E registrar aqui do Esperedião a minha, isso vai dar uma grande contribuição também, que eu não tinha Senhora Presidente, falado. Pois não. senhores membros dessa mesa que está aqui tratando desse assunto, nós tivemos o prazer de ser relator dessa matéria quando estávamos na Comissão de Constituição